A paz do Senhor, povo abençoado. Hoje o debate é forte com o pastor Átila e o pastor César Cavalcante na Rádio Musical. O tema é Mateus 3,11. O fogo, meu Deus do céu, se refere o fogo do inferno ou o fogo do Espírito Santo? Olha, você que teve essa dúvida por muito tempo, ou você que talvez ainda tem dúvida, esse tema está em Mateus 3,11. Esse fogo a qual ali está se referindo é o fogo do inferno ou o fogo do Espírito Santo? Vamos de debate, taca-lhe pau. Vamos lá, doutor César. A primeira fala que eu gostaria de trazer, Átila e os demais irmãos, é convidar os irmãos que pensam diferente a estudar o texto sem preconceitos, sem conceitos concebidos antes, deixando que o texto fale por si. Eu sou cristão, sou continuista, creio na atualidade dos carismas. A minha posição em Mateus 3,11 não diminui essa questão. Eu acredito que o revestimento do Espírito Santo pode acontecer sim como uma segunda bênção. Discuto a questão de falar em línguas como sendo evidência ou não. Não mato nem morro por isso. Mas acredito sim na atualidade de todos os carismas mencionados na Bíblia como sendo funcionais hoje, tá? Então antes, porque as pessoas rotulam muito, né? O pastor César não crê que aqui é o Espírito Santo e fogo e tal, não sei o quê. Então, o texto de Mateus 3,11, ele está no meio de uma construção, do meio para o fim, de uma construção, de uma pregação de juízo. Isso, ninguém pode dizer o contrário. E aqui, a palavra fogo, ela é mencionada de forma direta 2 vezes, 3 na verdade, e de forma indireta mais 1 ou 2. Todas as vezes tem a ver com o juízo. Todas as vezes tem a ver com o juízo. Versículo 7, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira futura é o juízo de Deus que há de vir. Versículo 10, o machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse? Obviamente que é o fogo eterno, da destruição. Esse é o versículo anterior, que é o versículo 10. Aí no versículo 11 fala assim, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. E no versículo 12 fala que ele tem na mão a palha, vai limpar ele, e recolher o trigo no celeiro, e vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Também é o juízo. Então esse fogo do Mateus 3,11, ele está entre 2 outros fogos, do versículo 10, que é o juízo, do versículo 11, que também é o juízo. A menos que, eu imagino que o pastor Átila vai dizer que o 10 e o 12 são obviamente juízo, imagino. Então por que o 11 não é juízo? Então parece que o João fica desconexo aqui, parece que ele não está falando coisa com coisa. Fogo do juízo, fogo do juízo, fogo do juízo, fogo de bênção. E agora fogo do juízo de novo, fogo do juízo, parece que não combina. Então eu entendo que ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, que o batizador, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, e quem vai dizer no último dia, apartai-vos de mim para o fogo preparado para eterno, preparado para o diabo e seus anjos, também é Jesus. Então quem batiza com o Espírito Santo é Cristo, quem batiza com fogo também é Cristo. Mas esse fogo aqui é o fogo do inferno, e não um fogo de bênção, por exemplo. Perfeito. Essa opinião introdutória aqui do pastor César Cavalcante. Agora vamos ouvir também o pastor Átila. Pode ficar à vontade, pastor. Bom, em primeiro lugar, quero fazer minhas palavras do pastor César. Eu também creio plenamente, como bom pentecostal, continuidade dos dons, dos carismas. Acredito plenamente que o contexto de Mateus capítulo 3 aparentemente parece apoiar a visão que o pastor César está defendendo, aparentemente. Só que nós temos aqui, eu trouxe pelo menos 5 ou 6 pontos de vista, só para dizer, pastor, por desencargo de consciência, durante um bom tempo eu pensei quase igual o senhor vai defender hoje. Durante um bom tempo. Pensei praticamente semelhante. Eu via uma distinção de batismos ali. Mas analisando o texto, dentro do seu contexto, e não só o contexto imediato de Mateus capítulo 3, mas também o paralelismo dos sinóticos, inclusive o paralelismo de João capítulo 1. Muitos pensam que esse texto de Mateus capítulo 3 está falando apenas em Mateus capítulo 3 e Lucas capítulo 3. Mas se nós analisarmos Marcos capítulo 1, João capítulo 1 e Lucas capítulo 3, nós vamos observar um ponto muito simples. Primeiro, a quem João está se dirigindo, João o Batista,
quando ele vai expressar no verso 11. Mateus tem uma visão panorâmica. Haja vista Mateus ser o evangelho do panorama, ele está fazendo um panorama, ele não explica categoricamente o assunto. Mas quando nós lemos Marcos, por exemplo, no capítulo 1, nós vamos perceber, o texto é longo, no decorrer do nosso debate, eu vou lendo os textos, colocando à luz do seu contexto, para vocês analisarem. João está se dirigindo aqui a pessoas que ele estava batizando. Então as pessoas que ele estava batizando, obviamente, tinham se arrependido. Aqueles que tinham se arrependido, obviamente, não irão sofrer o batismo que o pastor Sérgio está defendendo, que é no sentido de juízo. Ora, eles tinham se arrependido. Então João, quando vai dizer nos versículos anteriores, eu vos batizo em água. A expressão rdat, ali no grego, nós temos um caso dativo. Aquele dativo nós chamamos de dativo de esfera. Ou seja, eu batizo na esfera da água. Quando ele se refere a Cristo, ele vai usar, e eu quero usar o meu primeiro ponto aqui, além do argumento do contexto geral, é o que eu chamo de argumento linguístico. Nós temos ali, em primeiro lugar, que no texto grego não tem duas preposições, com o Espírito Santo e com o fogo. Nós temos somente uma preposição en, um substantivo no dativo, o adjetivo dativo, depois a conjunção cai e depois mais um substantivo piri, no caso dativo. Isso aqui torna a dizer que um só verbo, batismo, uma preposição e uma conjunção. Isso indica um único batismo. Então aqueles que estão sendo batizados não pode, obviamente, se arrependendo, não pode, obviamente, sofrer o fogo do juízo. Além desses fatos bíblicos, eu gostaria de apresentar aqui também o cumprimento dessa promessa. Nós vamos olhar em Atos capítulo 2 e nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Em quarto lugar, pastor César, há um silêncio. Eu queria depois que o senhor pudesse fazer isso, eu falo isso com respeito, obviamente, me apresentasse um outro texto que não fosse Mateus 3 e Lucas 3, que vai apresentar a palavra batizo com fogo. Nós não temos. E um quinto argumento é a escatologia judaica. João Batista, pastor Soares, concordar comigo, que ele está preparando o caminho do Messias, correto? Claro. Preparando o caminho do Messias. E na escatologia judaica, o Messias traria esse fogo purificador. Interessante, e esse texto eu gostaria de ler, para eu devolver a palavra para o nobre pastor César. Em Malaquias capítulo 3, observe o que está acontecendo em Malaquias capítulo 3. Observe que já apresentei que João está se referindo àqueles que tinham se arrependido. Então, os que se arrependeram, obviamente, não podem sofrer o fogo do juízo. Nós temos um só batismo ali, não são dois. Capítulo 3 de Malaquias, olha que interessante. Eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha só o verso 2 e 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Olha como é que esse fogo é fogo bom. Olha o verso 3. Assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará ofertas em justiça. Observe que esse fogo é um fogo purificador, algo bom. Seguindo o texto paralelo de Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1, nós perceberemos que esse batismo é algo bom. E esse foi o pensamento defendido durante toda a história patrística, medieval e reforma, e após a reforma protestante. É claro que há divergência de pensamento, eu não vou concordar com tudo que eles expuseram, mas todos tinham uma coisa em comum. Eles viram aqui algo bom. E eu volto a palavra para o pastor César.